Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Moura. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as minhas gravidez e contando para vocês sobre a trombofilia e por que fez com que as minhas gestações fossem tão de risco assim. Fique comigo até o final desse vídeo e vamos lá! Bom, eu quis abordar esse assunto aqui no meu canal, porque eu acho que é muito importante, né? Eu acho que várias mulheres vão se identificar com com essa situação, né, que eu vivi durante as minhas gestações, como que foi que eu descobri, como que tudo aconteceu, né? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, dê um like se você gostar desse vídeo e deixe nos comentários também algumas dúvidas, outros vídeos que vocês queiram ver. Então vamos lá. Bom, meu sonho sempre foi em ser mãe, eu lutei muito por isso, né? Então comecei como toda mulher, como todo mundo, procurei um médico, meu esposo queria ter muito um filho, então eu procurei um médico, fazer os exames para ver se estava tudo bem, e fiz esses exames, e aí toda feliz da vida com os resultados, não tive problema nenhum nos resultados, e o médico me aconselhou, como eu tomei anticoncepcional por muito tempo, eu deveria tentar um ano, que é normal, né, para sair toda a medicação do corpo e o organismo ver. Então, e aí foi passando os anos, foi passando o tempo e chegou nesse um ano e nada deu engravidar. E eu passei por 3 médicos, né, que me diagnosticaram da mesma forma. E esse último médico que eu fui, ele me falou que eu levei todos os exames, né, de todos os outros tempos. Já tinha 2 anos que eu tava tentando engravidar e não acontecia nada. E para mim tinha alguma coisa que não estava certo, né? Meu marido também chegou a fazer exames para saber se tinha algum problema, não tinha, então tinha alguma coisa que estava dando errado. E nesse último médico que eu fui, ele também questionou, ele falou: "Não, realmente tem alguma coisa errada e a gente vai descobrir". E aí ele me passou indutor de ovulação, como os outros já tinham feito, e mandou a gente aguardar também até um ano, senão meu caso seria de fertilização, porque se nos exames não encontrava nada, não tinha um motivo certo para eu não engravidar. Bom, passou 3 meses, eu engravidei. Aí foi aquela felicidade, né? Aquela alegria, aquela euforia, meu primeiro filho, eu e meu esposo ficamos muito felizes. E foi passando os meses, e quando eu completei 15 semanas, eu tinha que voltar na minha consulta novamente. E eu tava naquela expectativa, né? Que a gente fica contando a semana para saber o sexo do bebê, né? E aí o médico fazendo ultrassom, nós vimos o feto, ficamos muito emocionados. E. Ai, desculpa, eu vou voltando, eu vou lembrando. E aí o médico foi e fez o ultrassom, né? Foi fazendo e falou: "Ai, o coraçãozinho tá parado, ó. Eu não tô conseguindo ouvir o coraçãozinho". Aí meu esposo falou pra ele: "Ai, tem um outro aparelho, tem uma outra forma da gente fazer esse ultrassom pra gente ouvir". Eu acho que ele já tava sendo cauteloso pra falar o que tava acontecendo, né? Ele não queria dar aquela notícia, né? De cara, assim. E eu sem entender nada, né? E meu filho mexe, né? Olhei pro meu marido assim, sem entender, porque também primeira gravidez, nunca tinha passado por isso. E aí o médico foi e falou, viu, que a gente não estava entendendo. Ele falou: "Olha, o feto, infelizmente, o feto tá morto. O bebê não tá tendo sinais de vida". E isso foi um choque muito grande. Eu lembro que meu esposo saiu da sala, nem falou nada, já começou a chorar. E eu entrei num estado assim de choque, porque eu não acreditava, né? Eu falei: "Hã?". Sabe quando te dá aquela. Não, mas eu tô vendo ele aí, ele deu ultrassom também. E aí ele foi, explicou, mas assim, foi aquela conturbação. Como assim, né? Meu sonho já acabou. E aí ele falou: "Infelizmente, Nayara, o bebê não, você teve um aborto espontâneo, o coraçãozinho do bebê não tá batendo, o feto tá lá, ele não desenvolveu mais, ele parou nas 15 semanas, e você vai ter que aguardar uma semana, nem lembro se foi uma semana ou 15 dias, e para poder fazer a curetagem, para ver se ele sai normal, senão a gente vai ter que te internar, você vai fazer a curetagem para tirar o bebê". Gente, e assim, foi muita informação, e eu ouvindo aquilo e
Ai, horrível, horrível até falar sobre isso. Eu tô voltando a falar disso agora, né? E foi um momento muito doloroso que a gente viveu, né? Meu esposo transtornado. Eu lembro que a gente chegou na casa da mãe dele, ele chorando, né? E eu não sei o que aconteceu comigo, porque assim, foi muito estranho, eu não senti nada, eu não tive sintomas nenhum. E assim, não sei, pra mim era mentira dele, porque eu vi o feto, eu vi o ultrassom, né? E eu já tinha aquele sonho, como é que ia acabar com aquele sonho todo? E aí foi isso. Aí nós vivemos a fase do luto, um mês, né? Eu lembro que a gente chorava toda noite, a gente não conseguia dormir, procurava solução, a gente orava, eu pedia a Deus e aquela dor não passava. E pensa, eu ainda tava com o feto, né? Com o bebezinho dentro de mim, ele não saiu. Eu tive que internar, internei na maternidade, ouvia crianças chorando, né? Então aquilo nossa, foi um processo super traumático, super doloroso, né? E é ruim falar sobre isso, mas foi bom porque Deus me deu, né, dois presentes maravilhosos, né? E quando a gente tá passando no deserto, né, passando por esses momentos difíceis, a gente não vê solução, né? E era assim, eu saí de lá, eu chorando, meu esposo chorando, porque eu ouvi os outros neném, e eu fui lá para tirar um neném que eu não ia ver, né? Eu não ia saber mais, né? Então foi assim, foi muito triste, né? E aí na sua cabeça passa várias coisas, né? Nossa, será que eu não vou poder ser mãe? Será que eu não vou sair daqui com meu filho nos braços? Será que, né? É muitos serás, é muitos porquês que a gente pergunta, né? E aí eu não quis, aí eu desisti, falei pra ele que eu não queria mais ter filho, assim, né? Que eu queria esperar, que eu tinha algum problema. E foi traumático demais, né? E aí eu sei que a gente voltou, o médico falou que eu tinha que aguardar até 6 meses para ter outro bebê, para continuar o tratamento, mas que ele não, que ele queria investigar, que eu ia fazer autópsia que fala? Não Acho que sei. sim, não sei. Eu não lembro. Eu sei que ele ia fazer alguma coisa para ver por que que eu sofri esse aborto espontâneo e eu não senti nada, né? E aí eu sei que eu não fui pegar os resultados e eu não podia engravidar, como tinha feito a curetagem. Se eu engravidasse rápido, era perigoso eu perder o bebê novamente. E então eu não podia. Então a gente se encanou, né? Eu também tava no emprego novo, então a gente sofrendo, né? Claro, não tem como. Mas o meu marido mesmo nem queria que tocasse no assunto e todo mundo ficava falando pra ver se melhorasse, né? Pra ver se a gente melhorasse, deixava a gente feliz. Não, vocês têm que tentar, é normal, o primeiro aborto é normal e tudo mais. E aí, passou 3 meses, aí eu falei, aí eu senti, não sei o que eu senti, né? Eu achei que eu tava grávida, fiz aquele exame de farmácia que eu morria de medo de fazer, porque eu já tava traumatizada há anos fazendo e só dava negativo. Deu positivo e eu falei com meu esposo, aí foi aquela festa, né? A gente ficou feliz e ele não acreditava. Ele, nossa, será mesmo, né? Aí liguei pro médico, falei com o médico que tinha só 3 meses que eu tinha feito a curetagem. E aí eu fiz o exame de sangue, deu positivo e o médico foi e me deu o laudo da minha curetagem passada, né? E aí ele fez um exame específico no sangue, me encaminhou para o hematologista e eu fui constatada com trombofilia, que ai, como que fala? É o famoso sangue grosso, né? Ela dá os coágulos de sangue o sangue fica grosso, ele dá uns coágulos e não deixa não circula nas veias, né? Por isso que dá o trombo e pode dar no útero também, dá na perna, dá no pulmão, dá o AVC. Então, foi isso que aconteceu, por isso que eu perdi o meu primeiro bebê. Então, para você, mamãe, que perdeu o bebê e não teve diagnóstico, não teve, né, laudo nenhum, pede o médico, porque é um exame específico, você tem que fazer com o hematologista, né, é um exame, tem alguns planos de saúde que não cobre ele. Geralmente, eles não fazem, né, porque o primeiro aborto é considerado normal, para todas as mulheres, e eu acredito que seja o terceiro ou quarto aborto que eles vão investigar mais a fundo, né? Então, mas eu aconselho, como eu, imagina você passar por vários abortos para ter um diagnóstico desse. Então, se você tá, né, se encontra nessa situação, não conseguiu engravidar, tem dúvidas ainda, eu aconselho que faça esse teste, porque a trombose pode ser genética ou ela pode ser adquirida mesmo, né?
por anticoncepcionais ou na gravidez mesmo. Tem gente que nem tem, ela dá na gravidez. Enfim, tem vários outros meios de você adquirir a trombose. Aí eu engravidei, né? E o médico também aconselhou. A gente esperou 3 meses para contar para todo mundo. Eu contei só para minha mãe, meu esposo só para a mãe dele. E foi assim, foi de muito medo, porque era recente que a gente tinha perdido, né? E ainda tinha sido diagnosticada com a trombofilia, que eu teria que tomar uma injeção todos os dias durante a gravidez. E depois que o bebê nascesse também, eu teria que tomar por mais 40 dias. Essa injeção é a enoxaparina, né? O princípio ativo dela. Aí no Brasil tem a Clexane, eu não lembro o nome de outra que eu tomei também. E a dosagem dela era alta, de 40 miligramas, né? E eu tinha que aplicava ela na barriga todos os dias, subcutânea. E eu tinha que aplicar todos os dias no mesmo horário também, que a duração era de 24 horas. E aí o sistema de saúde teria que dar essa injeção, né? Mas não acontece isso, ou a prefeitura dessa cidade, né? O Ministério da Saúde da sua cidade, mas isso não acontece. O plano de saúde só me daria essa injeção se eu ficasse internada a gravidez inteira. Então, a primeira gravidez do Benício foi muito difícil, porque a gente não estava preparado para isso. Essa injeção custa R$100 por dia, eu não sei, há 2 anos atrás, eu não sei como que tá agora. Mas, assim, eu só tenho motivos para agradecer a Deus, porque Ele supriu todas as nossas necessidades, né? E foi aparecendo pessoas que nos ajudaram. Deus também ia suprindo para a gente comprar. Aí a minha gravidez foi tranquila, graças a Deus, né? Eu fui acompanhando todos os meses, eu não tive nada, graças a Deus. O Benício também nasceu perfeito. E aí eu ia colocar o DIU, porque quando você é diagnosticado com trombofilia, você não pode usar mais anticoncepcional, né? E aí, quando o médico foi fazer o meu parto, ele viu que o meu útero estava todo revestido de endometriose. Então, ele falou que não ia ser bom, porque eu era nova e como eu queria ter outro filho, era para mim esperar e depois ele ia me passar um anticoncepcional de uma dosagem bem mais baixa. E aí eu já veio aquilo tudo na minha cabeça, né? Vem a alegria, mas eu falei, eu não posso ter outro filho, né? Vai ser só o Benício e tava grata a Deus também, né? Mas a gente não deixa de ficar triste, né? Nossa, meu Deus, eu mal tive o Benício e já tenho uma notícia dessa. Mas, graças a Deus, Deus cuidou de cada detalhe e depois a minha vida mudou completamente, né? Que nós mudamos de país. Falei que eu não ia falar dos Estados Unidos, mas é meu lar agora e nós viemos pra cá. O bezinho ainda era bem novinho, o Benício tinha 5 meses. E aqui também eu voltei, né? Aí no meu médico, fui numa ginecologista, ela me diagnosticou da mesma maneira, né? Com dificuldade, que para ter outro filho eu teria que fazer tratamento. E aí eu falei, ai, tudo bem. Aí desencanei, porque eu não queria viver isso de novo, mas aí veio Deus e me deu outro presente, né? Acho que eu tinha 6 meses que eu tava aqui, eu descobri que eu tava grávida da Bela, mas veio aquele medo todo, né? E eles aqui não tinha, não sei se é na minha região, né? Mas a minha médica também não tinha muito conhecimento sobre trombofilia, ela nunca tinha atendido paciente. E aí me encaminhou para o hematologista, né? O tratamento foi fora do sério, não tenho o que falar, foi muito bom. Assim, eles também ficaram preocupados, porque quando eu fiz os exames, a médica mesmo me aconselhou, né? Se eu fosse você, eu não teria outro filho, porque quando eu tô grávida, o risco de dar trombose é muito maior, né? Mas mesmo assim, quem tinha me dado era Deus, então se Deus me deu, ele ia cuidar de tudo, né? Mas a gente não deixa né? Nós somos seres humanos, né? A gente não deixa de ser fraco, de ter aquele medo, por mais que a gente confie em Deus, né? Eu pedi a Deus todos os dias, mas quando ela não mexia um dia, eu já ficava doida, eu já queria ir no médico, né? Mas graças a Deus, a Bela também veio perfeita, Deus cuidou de tudo. A gravidez dela foi mais fácil, porque aqui meu plano de saúde cobria tudo, né? As minhas consultas, as injeções, né? E foi tudo tranquilo, graças a Deus. E ela também, a Belinha, veio de saúde, vai estar passando a fotinha dela aqui também para vocês. Eu ainda não fiz das injeções, mas eu vou fazer por causa dessa bagunça toda que nós estamos vivendo, né?
Bom, gente, eu quis fazer esse vídeo, né, para dividir um pouquinho dessa minha experiência com vocês nas minhas gestações, mesmo porque eu busquei várias informações e eu não tinha muitos casos na época, né, falando sobre isso, né? Eu sei que é um momento de muita dor para as mulheres, né? Porque sempre quando é diagnosticada, a gente sempre passa pelo aborto. Mas para você que tá aí, né, no Brasil, na época eu entrei em vários grupos, tem vários grupos na internet, fóruns também, né, no Facebook, no WhatsApp também tem várias comunidades de mães, né, e assim, e as mães se ajudam mesmo, às vezes já acabou, eu mesmo cheguei a doar a injeção que eu já tinha comprado, eu não precisava mais, ou que eu ganhei. Então, assim, é uma corrente mesmo do bem, né? As mamães se ajudando. No decorrer dos outros vídeos, né, que vocês foram me acompanhando aqui no canal, vocês vão conhecer meus milagrinhos, o Benício e a Bela. E para você que tá grávida, né, e tem a trombofilia, para você que quer ser mamãe e ainda não conseguiu, né, eu quero deixar aqui compartilhei com vocês, né, a minha experiência. Eu quero deixar para vocês o meu apoio, né, corre atrás mesmo dos sonhos de vocês, assim como eu sonhei um dia em ser mãe, né, eu acredito que todo mundo, e tem várias formas da gente ser mãe, né, se a medicina te fala que você não pode ser, né, não, você não deve deixar seu sonho morrer. E também, né, tem tantas crianças aí que estão precisando de um lar, de carinho, de amor e de uma mãe mesmo, né? Então, eu acho que você não deve desistir dos seus sonhos, né? Correr atrás. E um filho muda a vida da gente, muda completamente. Eu renasci nas minhas 3 gestações, né? E tem aquele ditado, né, que fala que quando nasce um filho, nasce uma mãe também, né? E é bem assim mesmo, né? Eu me sinto que eu me renasci nas minhas gravidez e acredito que a gente se torna uma pessoa cada vez melhor, né? E os filhos eles conseguem tirar o melhor da gente, ele multiplica, né, o amor. A gente tem um amor tão grande que a gente não consegue nem explicar, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Me sigam nas minhas redes sociais, vai estar passando aqui para vocês, meu Instagram, meu Facebook. Dê um like se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários outros assuntos pra gente estar falando, ou qualquer dúvida que ficou desse vídeo também. Um beijo e até o próximo vídeo.